Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Todos nós erramos, pecamos e muitas pessoas não percebem que aos poucos vão se afastando da presença, vão se esfriando com esses erros. Algumas por vergonha, outras por culpa. E fato é que o inimigo quer exatamente isso: afastar os filhos da presença do Pai, afastar os filhos do reino. E hoje eu quero falar com você sobre alguém que errou feio, mas que conseguiu se redimir e encontrar o caminho de volta. E nesse caminho, ele nos deixa o segredo do reino que há dentro de nós. E hoje eu quero falar exatamente com você sobre o reino dentro de nós. 2 Samuel capítulo 11, verso 2 ao 5, narra o começo de uma história, de Davi, do erro de Davi. E eu quero falar um pouco, sobre isso com você, mas destacar algumas chaves que talvez você ainda não tenha visto. 2 Samuel capítulo 11, verso 2 ao 5 diz: Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ela se deitou com ele. E ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deixa eu contextualizar e resumir um pouco a história para você. Era tempo de guerra, mas Davi aparentemente estava descansando, pois se levantou do seu leito já de tarde. E ali foi passear, viu aquela mulher, mandou chamar, como acabamos de ler. Ela ficou grávida. E depois Davi manda trazer o marido dela da guerra e tenta induzi-lo a ir para casa, a fim de que ele se deitasse com ela e encobrisse o adultério para parecer que o filho era dele. Ele não vai, então Davi manda ele para a guerra e força o avanço da tropa para ele morrer, e ele morre. E dentro dessa história, eu quero destacar 3 chaves para você. A primeira delas: não olhe para fora do seu palácio. Não olhe para fora do seu palácio. Davi era um homem de guerra, mas naquele momento preferiu descansar no palácio. E quando a gente descansa, quando deveríamos lutar, estamos dando brecha para que os nossos desejos ocultos comandem as nossas ações. Quando descansamos em tempos de guerra, estamos dando brecha para que nossos desejos ocultos comandem as nossas ações. Daí, Davi foi atraído pelo belo e enganado pelo seu ego, pois ele achou que tudo podia. Ele era o rei. Em tese, ele mandava e desmandava no reino. Ele só se esqueceu de uma coisa: o reino não era dele. Ele era só um representante. Ele era o ungido do Senhor para aquele propósito. O propósito não era dele. Ele é que era do propósito. Você entende a diferença? Mas ele foi vencido pelo seu ego. Ele viu aquela mulher e mandou chamar ela. Quando o profeta Samuel ungiu Davi para ser rei, a Bíblia conta que o Espírito do Senhor se apossou de Davi e daquele dia em diante ficou com ele. Está lá em 1 Samuel 16. Davi então não era mais um rei de um reino qualquer, como as suas nações vizinhas. Ele era ungido de Deus, que teve a incumbência de governar o povo separado por Deus. Sendo assim, as suas atitudes não podiam ser de um rei qualquer, mas sim de alguém cujo Espírito do Senhor estava. Essa era a diferença. Mas ele então foi vencido pelo seu ego. Ele achou que tudo podia. Esqueceu que o Espírito do Senhor estava com ele e iniciou uma cascata de tramas e mentiras para encobrir o seu erro. Dentro do seu reino, do seu palácio, tinha tudo: proteção, provisão, um exército poderoso, riquezas, reconhecimento das nações vizinhas e, acima de tudo, tinha a presença do Senhor. Mas ele decidiu olhar para fora do palácio, ali, da casa dele. Decidiu se deixar levar pelo desejo da carne. O que aprendemos então? E o que devemos fazer? Algumas coisas são indispensáveis para a vida de um homem e de uma mulher de Deus. E eu acredito que você é um homem e uma mulher, ou uma mulher de Deus. Então, alguns detalhes, algumas coisas são indispensáveis para a sua vida. Veja, não descanse em tempos de guerra. Lute pela sua casa, pela sua fé, pela sua família. Quem descansa em tempo de guerra perde grandes lutas internas. Nós precisamos vencer as nossas lutas internas e externas todos os dias. O outro detalhe: contemple a beleza, a alegria,
as coisas boas que há dentro da sua própria casa, na sua família. Sabe, não ande pelo terraço procurando coisas belas fora do palácio. Você pode encontrar e pode acabar mal. Não se esqueça de quem você é e de quem habita dentro de você, o Espírito Santo. Porque o seu erro não mancha somente você, ele afasta o Espírito Santo que mora aí dentro de você. Charles Spurgeon disse: poucos homens caem de repente. A maioria desliza por caminhos que julgou seguros. Que forte isso. Poucos homens caem de repente. A maioria desliza por caminhos que julgou seguros. Então nós não podemos, deslizar por caminhos que achamos seguros, porque uma hora a conta chega. Nós precisamos manter firmes na presença de Deus, com o Espírito Santo habitando dentro de nós. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: cultive o seu coração puro. Cultive o seu coração puro. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, após o desenrolar da história da morte do marido de Batseba, Davi se casa com ela e a traz para o palácio. Mas Deus não se agradou disso. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. E Deus não se agrada disso. Então Deus envia o profeta Natã para repreender a atitude de Davi. O profeta Natã conta uma história cheia de sinais e símbolos. E quando o profeta diz todas as consequências daquele erro, Davi diz: pequei contra o Senhor. Ele entende isso. Davi então vai para o deserto e escreve o Salmo 51, que acabamos de ler o verso 10 dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é um salmo muito lindo. Eu te motivo a ler na sua casa hoje. E nesse salmo, ele revela algumas faces da dor do seu arrependimento e nos deixa um mapa da redenção. Veja, o arrependimento genuíno é uma mudança de rota, de conduta, de prioridade. E ele só é possível se houver plena consciência do que de fato tem valor em nossas vidas, que é a presença de Deus. E Davi então pede um coração puro e um espírito inabalável. Sem um coração puro não conseguimos sentir, ouvir, perceber Deus. O coração que não está puro é aquele cheio de impurezas, ruídos, barulhos demais, coisas demais. Já o espírito inabalável é aquele que é estável, que permanece mesmo diante as aflições, os desafios. É aquele que não é instável diante as dores da vida, que não se deixa levar pelas incertezas, pelas dúvidas ou pelos maus desejos. E é isso que precisamos buscar todos os dias: um coração puro e um espírito inabalável. E isso você não alcança por mérito próprio, por força própria. Você só alcança com uma vida de dedicação, de busca pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Então não espere ser bom o bastante para se relacionar com Deus. Faça o contrário. Passe a se relacionar com Deus e deixe que esse relacionamento transforme o seu coração e a sua vida. Amém? Martin Lloyd Jones diz: o pior efeito do pecado não é a culpa que produz, mas a comunhão com Deus que interrompe. O pior efeito do pecado não é a culpa que produz, mas a comunhão com Deus que interrompe. Não deixe os seus erros interromperem a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua busca com Deus. É isso que Satanás quer, mas não deixe que isso aconteça, amém? Terceira e última chave para encerrarmos: coloque o reino dentro de você. Coloque o reino dentro de você. No mesmo Salmo 51, verso 11 e 12, Davi escreve: não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Davi tinha entendido que o seu bem mais valioso era o acesso à presença de Deus e o Espírito Santo habitando nele. Naquela altura, ele já havia recobrado a sua consciência de ungido do Senhor. Lembrou, qual foi a unção que ele recebeu. Então ele nos deixa o segredo dessa unção, que é um coração puro, o anseio pela presença, o domínio do Espírito Santo, e tudo isso resultando em uma obediência. Esse é o segredo da unção: um coração puro, o anseio pela presença, o domínio do Espírito Santo, tudo isso resultando em obediência. E é isso que eu e você precisamos buscar todos os dias.
Nós precisamos valorizar a presença de Deus. E não digo isso para você e eu, fazermos somente momentos de oração, não. Não pense que Deus não está com você o dia todo, Ele está com você. Não é só quando você para orar. Ele está com você o tempo todo. Talvez em nossa correria, nos esquecemos disso. Mas Ele está com você. E nessa presença, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos domine. Que o Espírito Santo dome as nossas emoções, controle os nossos desejos. Se agirmos assim, vamos conseguir ter um coração obediente, um coração que escuta e que obedece. Entenda, Davi errou porque deixou-se levar pelos seus próprios desejos e esqueceu qual era de fato a sua representação diante o mundo, diante aquele povo. E essa oração dele, do Salmo 51, nada mais é que ele pedindo para Deus colocar o seu reino de novo dentro dele. E é isso que coloca o reino dentro de nós. Um coração puro, um espírito inabalável, a presença de Deus e o desejo de ser obediente. Busque isso. Porque Davi, ele fez com que o reino saísse dele, por conta dos seus próprios desejos, do seu próprio erro. Mas ele pede de novo esse caminho da redenção, para Deus colocar o reino dentro dele de novo. Então busque isso. Dallas Willard disse: a principal obra de Deus em nós não é mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas estabelecer o seu governo dentro de nós. Deus quer governar dentro de você. E é isso que buscamos. Porque o reino de Deus não é estabelecido primeiro ao nosso redor, mas dentro de nós. E quando a presença de Deus governa o coração, a obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de uma vida ligada ao Rei. Busque isso hoje. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que ela, Deus, atraia o reino do Senhor para dentro do coração dela, hoje e sempre, Deus. Para que ela manifeste os atributos do teu reino por onde ela passar. Para que ela tenha força, graça, sabedoria e unção que vem do alto. Unção que habilita, que capacita, que transforma os ambientes, que transforma realidades e que governa o coração, Pai. Que hoje seja um dia de boas notícias, de boas respostas do céu para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E se inscreva no nosso canal no Spotify, no YouTube, e receba essa mensagem todos os dias pela manhã, em nome de Jesus. Amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.